muito obrigado pela sua companhia aqui no nosso podcast. Você que está na comunidade adventista Terceiro Ato, você também que está no nosso canal no YouTube, Mais Que Três Atos. Aí estamos aqui com mais um episódio do Mais Que Três Atos, junto com Dúvidas Se Libertam, com essa galera muito fenomenal, que a gente achou no Instagram, aleatoriamente. Aí falou, eu gostei, a gente assistiu o podcast deles e gostou. Mas primeiramente, antes de começar, eu vou pedir para você que está no Mais Que Três Atos, nosso canal no YouTube, segue lá a gente no nosso Instagram, que está aqui no canto, não sei aonde, eu nunca lembro. Então segue lá a gente. E também você que está no YouTube do Comunidade de Terceiro Ato, segue lá a gente na Mais Que Três Atos, Mais Que Três, o trezinho, Atos, no YouTube. Segue lá a gente para ajudar a gente também. E segue a gente no Instagram, segue a gente no TikTok, nós também estamos no Spotify e na Deezer. Esse episódio aqui vai sair no Spotify e na Deezer na segunda-feira. E lembra, todo dia, cada 15 dias, né? Segundo e terceiro sábado, a gente tem um episódio diferente para cada desses dias. Porém, nesse feriado de carnaval, a gente vai ter 3 episódios especiais. 3 episódios, um vai ser na sexta, sábado e domingo, essa sequência. Então, lembra a gente, se liga no nosso canal, Mais Que Três Atos, que a gente vai estar lá transmitindo. Galerinha, muito prazer conhecer vocês, muito prazer trazer vocês aqui a nosso podcast. Antes de começar, a gente fazemos uma oração. Podemos? Oremos. Senhor Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, entro na Tua Santa Glória e Presença. Meu Pai, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por mais um sábado e muito obrigado por mais um podcast. Meu Deus, que o Senhor coloque as Tuas mãos nesse podcast, que possa dar tudo certo. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, a gente chegou um pouquinho atrasado, tivemos uns probleminhas com as câmeras aqui, mas está dando tudo certo, graças a Deus. E, gente, antes de começar também esse bate-papo legal, a gente tem um presente para cada um de vocês. Se puder pegar para a gente. Primeiro vai ser os presentes individuais, tá bom? Tem individual e coletivo. Pode abrir, pode abrir. Pode abrir. Ó, aqui para você. Ai, que linda! Gente, eu coleciono canecas, tá? Então só pra dizer, é mais do que certeiro isso aqui. E mimos, tá, gente? Aqui dentro. Deixa eu pegar aqui. E também temos... presente para todos. Para todos. É que não deu para fazer para cada um, mas a gente fez um para cada um. Quem quer abrir? Quem quer abrir? O Diego abre. Faz um unboxing aí. Ó, o unboxing, atenção, para vocês que estão em casa. Gente, que mimo. Não, sério, olha isso. Meu, tá demais. Meu, amei muito. Ai, gente, eu achei sucesso. Bom, vai estar no nosso próximo vídeo de fundinho, assim, ó. Bom, galera, ainda bem que vocês gostaram do presente. A gente sempre acerta nos presentes, graças a Deus. Mas, galera, vamos começar um pouquinho. Vamos começar. Quem quer contar o começo do projeto? Acho que a Mônica tem que Eu ia começar, falar né? isso, a Mônica sempre conta essa história. Ela sabe os detalhes. Isso. O projeto começou basicamente no meio da O microfone pandemia. tá ligado? Eu estava em casa um dia e eu estava muito entediada já, porque eu não tinha nada para fazer. Mas também foi um período em que eu estava muito distante de Deus. Só que eu... Peraí, só um minutinho, que eu acho que o microfone tá desligado. Ele vai ligar lá. É o cinza, tá? É o cinza, microfone cinza. Pode falar. Agora sim. Então vamos lá. Bom, o projeto começou basicamente durante a pandemia. Foi uma época que eu estava muito desanimada com a igreja e muitos questionamentos estavam na minha cabeça. Só que eu não estava satisfeita com essa situação e eu acredito que foi Deus que colocou esse desejo. E aí eu falei para as meninas e para o Diego, na verdade para o Diego mais ou menos, né? Essa história é um pouquinho enrolada, mas eu falei com as meninas, falei, eu estava aqui e eu pensei, por que a gente não cria um quadro no Instagram dos jovens para responder as perguntas? Mas, a princípio, na minha cabeça, era tipo stories mesmo, então as pessoas mandavam as perguntas e a gente respondia. Todo mundo meio receoso, né? Porque fala assim, vai desprender muito trabalho, eu tenho vergonha, Mas, no fim, a gente chamou algumas pessoas e, no fim das contas, nós 4 encaramos a ideia.
e começamos a gravar. Antes disso, na verdade, a ideia era a gente convidar, tipo, pastores, sabe, meio que o Na Mira da Verdade. Só que nós intermediaríamos essa conversa entre os jovens e o pastor. E aí, um pastor amigo nosso, que a gente convidou para responder as perguntas, ele falou, gente, por que vocês não vão e respondem? Tipo, não é só a gente que é detentor do conhecimento, vocês também são. Então, vai lá e dá as caras vocês. E aí, a partir daí, a gente foi gravar, a gente esperou, tipo, uma gravação bem, um stories mesmo, totalmente informal. E aí, quando a gente chegou na primeira gravação, a Ana tava lá com o pai dela, que trabalha com imagem também. E aí, tava câmera posicionada, fundo com chroma key. Exatamente, eu ia falar fundo verde, banquinho, tudo assim, sabe? Parecia um estúdio mesmo. Era um estúdio da minha... É um estúdio. E daí ele trouxe exatamente esse exemplo, o pastor, que vale lembrar, que ele trouxe o exemplo da reforma, sabe? As pessoas, no tempo da reforma, elas não se apropriavam desse conhecimento, elas só deixavam na mão das pessoas que eram líderes religiosos e tal. Eles falaram, não é assim que funciona, entendeu? Vocês podem fazer isso. Legal. Eu lembro que quando a gente fez essa proposta para um dos pastores e ele falou isso, eu particularmente fiquei assim, ixi, gente, e agora? Tipo assim, porque foi um não tão... Foi um não muito seco, mas eu acho que foi um não que a gente precisava, sabe? Vocês conseguem, é só vocês estudarem, se aprofundar, porque eu acredito que a maioria está acostumada a só ouvir, né? Então, foi um balde de água fria necessário, eu diria. Foi um não, né, na nossa perspectiva, da nossa ideia, e foi, eu acho que um sim de Deus, sabe? Ele falou, olha, você consegue sim, entendeu? É um não para aquilo que você pensa que é melhor, mas é um sim para aquilo que eu consigo fazer com você, por você, né? Mas acho que o diferencial do podcast de vocês são jovens fazendo, não tem nenhum pastor. Então, a nossa linguagem para a nossa linguagem. A única coisa que a gente usava, o pastor, usava não, né? A gente tinha a colaboração dele, é que a gente, quando a gente vai montar os roteiros, quando a gente vai falar sobre um tema, a gente pesquisa em fontes confiáveis, óbvio. E claro, a Bíblia acima de tudo. Mas aí a gente passava para o pastor e falava, pastor, tá ok, tem alguma coisa herege nesse vídeo? E aí, então a gente usava o conhecimento do pastor, mas a gente falava do nosso jeito para as pessoas que parecem com a gente, que elas entendam também o que a gente está falando. E aí a partir daí foi vídeo todas as semanas, então a gente lançava vídeos lá no Instagram mesmo. A ideia era uma plataforma diferente também, porque o YouTube bombado, bem bombado, mas a gente falou, não, vamos atingir o público do Instagram. E a gente foi assim, vídeos toda semana, aí surgiu a ideia do podcast e a gente foi direto pro Spotify, pro Deezer, então é algo que só sai, tipo, um corte muito curtinho nosso pro Instagram. Mas, no geral, os áudios são todos baseados na lição da Escola Sabatina. Então, sempre, toda semana sai baseado na lição da semana. E aí, sim, a gente foi pro podcast. E aí, a gente ficou tanto com os vídeos do Instagram, quanto com o podcast lá no Spotify e no Deezer. E acho que no contexto geral. E vale a pena citar que agora a gente é TikToker. A gente Vocês estão que nem a gente, É verdade, então, agora um a gente é pouquinho. A gente foi TikTok. no workshop que teve lá da PL. E aí, era como se tornar relevante nas redes sociais. E uma das pessoas que palestrou lá falou sobre o TikTok. A gente falou, por que não? A gente já tem conteúdo pronto. Então a gente usa o mesmo conteúdo, só que cortes muito focados. Geralmente são os cortes que a gente usa para o Reels no Instagram. A gente lança no TikTok também porque é um público completamente diferente. Sim. São pessoas completamente diferentes que geram um fluxo de pessoas de assistir também completamente diferente. Com certeza. O TikTok, acho que agora está crescendo muito mais, né? Está sendo uma plataforma muito, muito relevante na vida das pessoas, tanto que a gente está trazendo os cortes no TikTok frequentemente. E tanto que esses cortes vão sair daqui, provavelmente nessa terça-feira a gente solta alguns cortes durante os dias. Mas, gente, vocês tiveram essa ideia por causa de uma fala, por causa de um projeto, e vocês estão crescendo cada vez mais, né? E vocês imaginaram... Quando vocês começaram isso aqui, vocês imaginaram estar onde mais para frente, no futuro? Quando a gente fez o primeiro vídeo, que a gente decidiu falar sobre o que era pecado, uma das referências que a Camille trouxe foi um livro que ela havia lido, que era de um autor próximo, né? O Marco Aurélio, né? Que frequenta a igreja do Morumbi, enfim. Então, assim, quando a gente menciona essas fontes, ele foi lá, compartilhou, então muita gente viu, a gente mandava também para as pessoas e falava, olha, esse é o nosso primeiro vídeo, então dá uma força. Enfim, a gente recebeu tantos compartilhamentos, foi um vídeo tão visto, e a gente não imaginava nada disso. Eu, pelo menos, não imaginava. Eu não imaginava que a gente ia ter tantas visualizações
E aí, a partir desse momento, a gente entendeu que precisava manter um certo nível para poder continuar crescendo. E é o que a gente tem feito. E eu, particularmente, a ideia quando surgiu era tipo, esse Instagram tá parado. Então, já que tá todo mundo preso em casa, vamos fazer alguma coisa. Só que também a gente estava preso, então era todo aquele cuidado, questão da pandemia. Então, a gente foi indo, sabe? Eu estaria mentindo se eu dissesse assim, eu pensaria que a gente ia ter não sei quantos mil seguidores em tanto tempo assim. Não pensei por esse lado. Não que isso seja uma coisa ruim, porque se está crescendo é porque está funcionando. Então, eu estou alcançando um número maior de pessoas e a mensagem vai chegar mais rápido. Sim. Mas é isso que a Ana falou. Dá um quentinho no coração quando você vê que as pessoas estão compartilhando, que você está tendo um retorno, né? E sabe o que é legal? Quando a gente recebe mensagem de pessoas aleatórias, tipo, nossa, que mensagem legal, ou, eu precisava ouvir isso. Esses dias mesmo, um garoto entrou em contato com a gente falando, eu queria aprender a jejuar. Aí eu falei, cara, perfeito, eu tenho um vídeo que te explica o que é jejum. Se você tiver qualquer outra dúvida, fala com a gente. Então, poder agregar, nem que seja uma coisinha na vida de alguém que eu nem sei onde mora, é muito legal. A gente nunca, eu acho, pelo menos na minha cabeça, nunca teve essa proporção, nossa, vamos ficar deste tamanho, vamos chegar nesse lugar aqui. Até porque eu acho que o nosso crescimento, principalmente o crescimento do evangelho, de pessoas que criam conteúdo, acho que vocês vão sentir isso, ou estão sentindo isso, ele é muito orgânico, ele vai crescendo um por um, e você vai valorizando aquele um por um, muito, você vai valorizando de verdade aquele, então assim, a gente não tem milhões de seguidores, mas a gente entende que a constância e a qualidade precisa acontecer para que o crescimento venha. E aí a mensagem vai chegando cada vez mais longe, né? Só que precisa de constância e qualidade. E é uma coisa que eu vejo que vocês, por exemplo, já prezam por isso, né? Porque tem que ter qualidade para que as pessoas recebam esse conteúdo de maneira adequada, assistam, falam, nossa, que conteúdo legal, que conteúdo interessante, vamos compartilhar isso aqui. E aí gera o fluxo de pessoas e a gente vai alcançando mais pessoas. Com certeza. E é legal que a gente cresce com o projeto. Então, a gente cresce com o projeto cresce e as pessoas crescem. Então, é muito legal, porque quando você tem esse foco, né, de sempre dar o seu melhor, de sempre ter Cristo como alvo, as coisas, elas, por mais difícil que pareçam e sejam, né, e mais trabalhosas também, elas dão retorno. Em diferentes escalas, em diferentes momentos, mas elas dão retorno. Sim, com certeza. É que entra a questão de desprender tempo, né? Acho que a desculpa maior que todo mundo usa é eu não tenho tempo para nada. Eu já trabalho, eu estudo, mas eu acho que a questão também é quando você põe amor naquilo que você está fazendo, a resposta vem significativamente, sabe? Então, eu acredito que eu, particularmente, aprendo muito com cada gravação. Os meninos vê lá. Também. Às vezes eu erro o texto, tipo, muitas vezes no último vídeo, então, Deus do céu, eu estava fazendo, grava vocês que eu desisto. Porque, assim, era muita informação, então, vai somando também para a nossa vida espiritual. Então, é aquela questão de quando você reparte, você também acaba, né, absorvendo mais. Sim. Essa questão do tempo é algo muito relevante. Ainda mais, por exemplo, eu estou trabalhando muito essa semana, tive que tirar um tempo para editar o podcast dessa semana. E assim, eu já não tenho tempo, estou trabalhando pra caramba, tenho objetivos da minha vida, mas você dedica aquele espaço de tempo para você gerar o conteúdo. E é assim, por exemplo, o podcast é da Escola Sabatina, é uma coisa que a gente já estuda, que a gente já vai comentar. Por que não tornar essa mensagem, levar essa mensagem mais longe? A gente já faz isso. Sim, com certeza. E eu acho muito importante, quando eu comecei a assistir o podcast de vocês, eu achei muito legal, muito interessante, porque é um jeito novo de uma pessoa estudar a lição, né? Porque, assim, muitas vezes a gente não tem tempo de estudar a lição durante a semana. Então, assim, e às vezes, podcast, por exemplo, a gente pode pegar, colocar no carro e estar dirigindo e escutando e falando, pô, isso é verdade e tal. Eu acho muito interessante essa questão de podcast que está crescendo cada vez mais, né? E uma coisa legal é que quando a gente começou a fazer, inclusive a gente fez 1 ano de podcast, agora em abril. Eu vi esses dias, falei, caramba, 1 ano. Um ano passou muito rápido, a gente já recebeu tanta gente legal. Eu acho que pra mim essa é a parte favorita. Eu adoro estudar lição, mas poder conhecer gente legal, a gente já gravou com gente do Nordeste, gente de Sergipe, gente de Fortaleza, não lembro. Enfim, a gente já gravou com tanta gente de longe, de Goiás também. E poder receber essas pessoas, assim, sabendo que num contexto presencial eu nunca teria conhecido essas pessoas, é muito legal. E também porque quando a gente começou,
nós não tínhamos escola sabatina presencial, porque as igrejas ainda estavam naquele esquema, né? Fecha, abre. Então, era uma forma também de reunir a nossa escola sabatina ali, no virtual. E a nossa escola sabatina sempre foi uma tecla que a gente batia, porque quase ninguém ia. E então, o Diego mesmo é o amante da escola sabatina. Ele ama a escola sabatina. Então, essa ideia do podcast, eu acho que aqueceu o coração dele de uma forma, porque, querendo ou não, mesmo que não vá ninguém na escola sabatina, alguém ouviu a lição. Então, eu não sei como ele se sente, mas eu sinto isso em relação a ele. E é muito bom quando você está compartilhando conhecimento com outras pessoas, né? Porque você também vê de outra perspectiva, talvez uma opinião que você... é isso aqui e pronto. E aí vem outra pessoa e abre um novo horizonte para você sobre o mesmo assunto. A minha questão com a escola sabatina é justamente essa. É eu estudar o mesmo assunto que você, só que a sua perspectiva de vida é completamente diferente da minha. Então, a sua vivência traz uma experiência baseada nesse mesmo assunto que nós dois estamos lendo, totalmente diferente. Então, eu consigo expandir meu conhecimento baseado na sua vivência. E aí, ter essa questão de trazer outras pessoas completamente aleatórias, assim, que a gente vai descobrindo na vida, para trazer o ponto de vista delas. Assim, um convidado muito legal, por exemplo, é o Gabriel. Né? O Gabriel trouxe uma vivência... Ele tem uma vivência, por exemplo, com os indígenas. O mestrado dele é totalmente baseado nisso e tal. E ele trouxe uma vivência, uma forma de falar completamente diferente. Eu lembro que foi um episódio sobre semente, não teve a ver com semente. E ele trouxe uma analogia, assim, que se eu não tivesse entrado em contato com ele, eu nunca teria ouvido. Sim, então, a minha questão de ser amante da escola sabatina é justamente isso. É sentar do lado de pessoas e ouvir a vida delas baseado nesse mesmo assunto. A gente vai conversar sobre o mesmo assunto, só que você falando da sua vida e eu da minha. Isso também, por exemplo, no episódio do Marco, eu tinha muito bloqueio, assim, Deuteronômio acho que vai ser chato, não sei. E ele veio já, tipo, olha, eu acredito que não é assim, sabe? Tirar bloqueios. Então, derrubar esses muros, sabe? Que é o que Jesus veio para fazer, sabe? Então, nós, através da nossa fala, através do nosso posicionamento, a gente pode ser esse Jesus que destrói muros e constrói pontes através das nossas palavras. Hoje, a escola sabatina de vocês é presencial. E o que mudou depois do podcast de vocês para dentro da sala da escola sabatina? Olha, na verdade, a gente está em processo de divulgação interna ainda. Porque é uma coisa que dentro... Orem por nós. São mais ouvintes externos do que internos, né? Dentro da igreja, porque chega na hora de debater, as pessoas lá dentro ouvem, apoiam, mas não tanto quanto as pessoas de fora. Então, internamente, não mudou muita coisa. É mais pro externo. E aí, no interno, é mais a gente que está lá toda vez. Então, é meio que a escola sabatina com a nossa presença. Mas não tem nada diferente. Ainda. Temos fé, né? Ainda. Não, com certeza. Mas vai dar certo. É um fator, por exemplo, semana que vem a gente vai estar numa igreja e nós somos convidados para fazer Não, faz nosso jabá, direito. Semana que vem a gente vai estar na Central de Santo André, aquelas, a gente é muito famoso. A gente está na Central de Santo André. Ô, E nós louco. somos convidados para passar a escola sabatina. Então, assim, é muito interessante isso, porque no interno a gente somos pessoas comuns, né? Todo mundo. Meros mortais. Meros mortais. Então, no interno não existe nada além da intimidade que já existia. Então, para o externo que mudou muito mais. Então, pessoal, semana que vem, eles vão estar na Central de Santo André. Então, que eu me lembre lá é presencial, mas eles também fazem algumas gravações. Assistam ou vão até lá. A igreja está aberta para todos. A Central de Santo André é muito boa. Tem jovens muito legais, então aproveitem. E é legal ver quando eu comecei a ver vocês no Instagram, eu falei, cara, é muito bom ver jovens que querem fazer a palavra, querem se unir para fazer a palavra e são bem unidos, né? Enquanto a gente estava aqui arrumando as câmeras, eu só via vocês conversando aqui e tudo mais, eu falo, cara, eu queria muito que os jovens de hoje em dia, das igrejas hoje, tivesse essa conversa que vocês têm. Isso eu acho muito interessante mesmo. Mas, galera, vocês são do Jardim P. Jardim Planalto, desculpa, IP é outra coisa. Vocês são da APL, isso mesmo? Isso. Vocês já tiveram algum convite da associação, alguma coisa assim, para fazer alguma coisa lá na associação? Eles têm um podcast da lição. No contexto, né? No contexto. Nós recebemos o convite. É que, assim, o horário de gravação dele, eles gravam o trimestre inteiro em 3 dias.
Uau. E o horário de gravação deles bom, eles são pastores, né? Então eles têm um horário para isso, né? Só que a gente trabalha, a gente estuda, então não tem como a gente Proletários. não que eles não sejam, mas eles estão focados totalmente na obra. Então o horário de gravação deles é tipo quinta-feira às 10 horas da manhã, uma coisa que é impossível pra gente. A gente recebeu o convite para estar lá, mas é esse o contexto, sabe? Não tem muito. E ele falou, eu convidei o pastor do departamental da PL para estar no nosso podcast, ele falou Pastor assim, Fabrício. o Fabrício, Estamos atrás dele. eu só participo no de vocês se vocês participarem no nosso. Aí, É complicado. Alô, professor, alô, pastor Fabrício, esteja convidado para nós aqui, a gente Mas tem uma data. a gente já recebeu convites, por exemplo, ano passado, quando deu as férias de julho, a Associação do Rio Grande do Sul, eles entraram em contato e falaram, olha, vocês podem fazer um vídeo de divulgação pra gente sobre a Missão Caleb? E aí a gente fez um Reels ali, 1 minutinho, falando sobre, incentivando os jovens do Rio Grande do Sul a participar da Missão Caleb. Então, eles não estavam perto da gente, a gente não foi até o Rio Grande do Sul, mas a gente já recebeu esse tipo de Olha convite. como eles são chiques. é aquele negócio de Gente. o pessoal de casa, o santo de casa não faz milagre. Quem é de casa, o pessoal que tá da PL, a gente tem mais dificuldade, mas aí os externos são mais fáceis. Ó, são chique demais, gente, ô louco. Gente, vocês É um estão... podcast de milhões hoje. Você falou do negócio da amizade, isso é muito incrível. Eu até- Chegou a me agora arrepiar tu quando até- você falou. Tô com vergonha agora, não tava. Imagina. Nada a ver. Jeito nenhum. Ainda bem que eles É o aceitaram o tempo. nosso podcast, né? Eu também. Coitada da gente agora. Não, mas é assim que começa. A gente tá aqui, ó, caminhando também. Então, Sim, Divulguem a proposta gente de agora que vocês vocês estão muito outra, chiques. né? Tipo, vocês têm um período de conversa interessante, é algo mais extenso. É porque o nosso é um podcast que vai de 15 a 20 minutos. Então, é uma pegada totalmente diferente, é um público completamente diferente. É uma pegada em que a gente trouxe de fora, né, de fora da igreja, e ainda muita gente não está acostumada ainda com essa pegada aqui na igreja, né? A nossa base são os podcasts mais famosos aí, que a gente não precisa citar não, porque não estão pagando a gente. Então, mas a gente trouxe essa base porque a gente vê que os jovens gostam disso e isso atrai muito jovem, principalmente podcast hoje em dia está crescendo muito mais, está tendo uma crescente muito, muito grande. Mas você ia falar sobre amizade, o que você ia falar? Eu ia falar que você citou essa questão da amizade, isso é muito interessante, porque a princípio nós não éramos amigos assim. Eu e a Mônica éramos muito amigos, a Camila e a Ana eram muito amigas, num contexto completamente aleatório. Tanto é que quando a gente está junto, as duas duplas têm um contraste completamente diferente. E a gente está aprendendo a lidar um com o outro nesse período todo. Então, hoje a gente já tem um diálogo completamente aberto, mas nos primeiros vídeos era só o propósito do vídeo, do áudio, era só aquilo. E isso foi construído, assim. E hoje é muito interessante ver o crescente dessa relação. Hoje a gente até almoçou junto. verdade, é verdade. Tá começando É a o acontecer. equilíbrio, Obrigada, é mãe. tipo o equilíbrio aqui, elas duas, eu e o Diego. Às vezes eu e o Diego tá viajando, aí elas, não, gente, calma aí. Elas Também eu tô fechada demais, eles... elas são mais low profile, por exemplo. Eu e a Mônica, a gente quer estar mais Eu ativa. quero postar tudo. Se me deixar com o celular na mão, eu E sou essa concordo, pessoa, eu tá? falo, Poste, filha, poste. Mas aí eu fico constrangida às vezes. Às vezes elas Ai, que podam a tímida. gente. Não, mas às vezes vocês falam assim, não, ai, gente, acho que não é. Aí elas, não, gente, acho que não. Só põe aqui rapidinho e... Tem que ter uma balança, né? Tem que ter um então equilíbrio eu aí. acho que Deus falou, eu vou pôr esses dois que são super pra frente, né, nessa questão de internet. Vou pôr essas duas para dar uma equilibrada, senão eles vão. E aí vão perder a mão. Aqui Acho que com a foi gente Deus. eu sou um pouco mais equilibrada, ele já dá uma viajada, mas quando eu viajo ele já me corta. A gente dá umas viajadas de vez em quando, a gente pensa umas coisas, mas... Tipo, a gente alugou uma câmera por causa do podcast de vocês, a gente deu uma viajada da hora nessa aí. Mas acontece, infelizmente. Acontece. Mas deu tudo certo, tá dando tudo certo. E, galera, vocês... Que bom que o podcast de vocês está crescendo e tudo mais. E a gente está convidado, né? Acho que amanhã, se eu não me Amanhã, engano. hein? É amanhã. Essa semana, então, ó, já procura lá no Spotify, no Deezer. Pode dúvidas, POD, espaço dúvidas. Teremos a presença aqui Sim. ilustre. Amanhã a gente estará lá. E também vocês, essa semana, também procurem lá no Spotify, também no Deezer, para mais que 3 atos, mais que 3 atos. Aí a gente tem uma lista imensa de convidados que a gente tem para trazer. A gente tem coisas que estão vindo. E, galera, deixa eu pensar um pouquinho aqui, mas vocês são da PL, certo?
e vocês são da Jardim Planalto, mas a igreja de vocês, pelo que eu fui visitar, ela é bonita até, né? Ela está em crescimento aos poucos, né? Se eu não me engano. Ou... A instalação física, a gente está buscando a reforma agora, porque assim, ela é muito bonita, mas ela se tornou antiga, né? Então a gente está em busca dessa questão da reforma. Há muito tempo a igreja está tentando isso, aí entrou o período pandêmico, piorou tudo em relação ao financeiro, mas a igreja está buscando essa reforma, porque assim, é bonita, mas a gente vê que está tipo, degradado com o tempo, né? Mas o que aconteceu na nossa igreja é que, por causa da pandemia, foi necessário a transmissão dos cultos. E nós não tínhamos esse equipamento. Aliás, tínhamos há uns anos atrás e eles foram roubados. Eita! É um BOzão. E aí, mas isso já faz tempo. Então, agora, para a pandemia, os recursos eram poucos. E aí, enfim, a igreja fez lá o que tinha que fazer, conseguiram montar, então, uma estrutura muito bacana. Eu diria, assim, muito acima do que a gente imaginava. Muito bacana a estrutura, os equipamentos de boa qualidade, enfim. Então, isso ajudou bastante também no nosso projeto dos vídeos, porque a gente, né, por exemplo, a iluminação, que vocês também têm uma iluminação bem legal aqui, tem essa iluminação lá, tem esse espaço para colocar o fundo verde, tem as estruturas de metal ali certinho. Então, por mais que precise ainda da reforma, a gente tem o mínimo de estrutura necessário. Bacana. E você falando que a nossa igreja é bonita, me trouxe uma memória. A primeira vez que eu vim aqui para São Paulo, e aí eu estava procurando a igreja, e eu fui visitar a igreja do Jardim Planalto, e eu fiquei encantada. Porque, assim, onde eu morava era sertão, então, tipo, era uma igrejinha pequena, essas coisas bem pacata, e aí eu lembro que eu voltei para lá. Mas, assim, eu fazia questão de falar para todo mundo, gente, a igreja de lá é a coisa mais linda, tem o tanque batismal, tem os anjos, assim, tocando a trombeta. Ninguém esquece os anjos de lá atrás. Não, foi amor à primeira vista real. Então, eu fazia questão, eu era deslumbrada. E aí vem isso que o Diego fala, né? Tá precisando de uma reforma, mas realmente a nossa igreja é muito bonita. Bacana. Mas de onde você é? Eu sou de Pernambuco. E você veio pra cá faz quanto tempo? Acho que faz 13 anos, se eu não me 13 engano. Caraca. Aí faz 3 anos que você frequenta o Jardim Planalto. É. Nossa, bastante E tempo. você, quanto tempo faz? Desde sempre. Você nasceu naquele... O meu pai, ele frequentava já o Jardim Planalto com a família dele, né? Família, eu quero dizer assim, meus avós e tal. E aí minha mãe era de Guaianazes, frequentava a igreja de Guaianazes, e aí eles se conheceram, e aí eles vieram morar mais perto da igreja do Jardim Planalto, então desde criança eu tô lá. E vocês? No meu caso, é mesmo que cresci com a Ana, assim, eu não tenho Literalmente. memória, São amigas eu de não tenho uma infância. memória que a Ana Ela é não só 3 esteja. meses mais velha que eu. Então, Nossa. tipo, tudo assim que tem a ver com a Ana está lá, e eu amo isso, entendeu? Então, assim, não consigo desassociar. E, então, eu tô lá desde que eu me entendo por gente. Minha mãe não frequentava lá, mas nem meu pai é do Sul. Mas, pela proximidade de casa, a gente começou a frequentar lá e tô lá desde então. Entendi. E você? Eu frequento desde os 5 anos, eu acho, aproximadamente. Minha mãe entrou para a igreja depois de uma morte, do falecimento de um primo meu. E minha tia, no dia do velório, minha tia estava muito confiante. Tipo, ela estava acalmando as pessoas. E minha mãe, que ficou curiosa, falou, da onde vem essa calma, né? Porque é um filho seu que está ali, sabe? O aspecto normal, né? E aí, a cunhada da minha tia frequentava o Planalto. Então, minha mãe indicou a mesma igreja, porque já teria proximidade com uma pessoa. E acabou que minha mãe entrou lá, se batizou lá e, a partir dos 5 anos, eu tô lá com ela. E vocês têm cargos na igreja? A maioria? Até demais alguns aí, né? Hoje eu não tenho cargo nenhum na igreja, mas, enfim, eles têm. O Diego é diretor do clube, eu sou diretora Desbravadores? associada. Eu sempre trabalhei em desbravador, né? Eu cresci dentro do Clube dos Desbravadores. Aí eu fui diretor 3 anos, depois me tornei regional, 2 anos. Aí eu Você vi que tá o clube... vendo o que a gente tá falando? Então, Eu vi que né? o clube tava Aqui é muita meio moral, viu? enfraquecido, tipo, o clube depois do período pandêmico ficou bem enfraquecido. Eu falei, não, eu preciso voltar porque são os meus, é a minha família que tá precisando. Daí eu voltei, então tô como diretor de novo. E é isso, assim, mas dentro da igreja já fomos líder jovem, enfim, mais focado para essa área, né? Qual o nome do clube? É Guardiões do Rei.
Guardiões do Rei, tudo bom? São quantos membros tem lá no Hoje a gente no está com clube? 30 membros aproximadamente. 30? Bacana. Basicamente, a minha trajetória é a mesma do Diego. Entrei no clube em 2013, né? Finzinho de 2013 ali. Mas entrei como... Assim, eu frequentei um clube lá onde eu morava, mas assim, base, né? Eu não sabia quase nada. Então, eu vim conhecer de clube aqui mesmo, real. E eu lembro que em 2014 teve um Campuri, e aí a gente ficou sem uma conselheira e me jogaram assim na unidade. Você vai ser a conselheira. Aí eu, e agora, gente? Eu não sei nem fazer um nó. Então, mas fui. Deus guiou. Com a cara e com a coragem. Literalmente. Então, fui e estou até aí. Depois virei distrital, porque o Diego, ele me arrasta. Eu vou levando. Ótima secretária, inclusive. Então, aí, você é regional, você vai ser a distrital. Vamos voltar pro clube. Pega uma cordinha, vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Onde ele vai, ele Formei uma equipe para voltar pro clube. Eu falei, não, Foi eu todo só volto. uma porque eu não estrutura. posso sozinho. Claro. Tá com Deus, mas eu só volto se tiver uma equipe inteira. E aí eu e a Mônica abraçou junto. Se não tivesse ela, não ia rolar. É um peso bem importante. E ela falou sobre ser conselheiro, e assim, eu fui conselheiro também, passei por isso e tal. E eu valorizo muito o conselheiro, então não sei se vocês são de clube. Acho que em alguns dos podcasts eu ouvi vocês falando que eram. E assim, o conselheiro, você que é conselheiro, olha, Presta parabéns. atenção aí, É você o cargo essencial, tá bom? Você é o cargo essencial para o Clube dos Oradores. O diretor, ele administra, ele leva o clube para frente, tá bom? Certo. A criança, a gente precisa dela, mas você interage entre as duas coisas. Parabéns, conselheiro. É só para valorizar o cargo de conselheiro, porque assim, eu acho essencial. É o cargo que eu mais gostei de ser, não voltaria, mas é o mais gostei de ser. Que bom, né? Não, eu não voltaria porque eu sei qual é a importância dele e hoje meu tempo, eu não consigo demandar tempo para isso, mais do que eu já demando para as outras coisas. Mas eu apoio todos os conselheiros. Mas vocês que foram para Campuri, tem como ir ser conselheiro? Não, é impossível. Então, Jeito nenhum. E se Não for o tem. Campuri 2016, então, não vai. Não dá, não tem como não. E você tem cargo na igreja? Eu, no momento, não. Tranquilo. Eu sou assim, apoio. Não sejam como a Camille. Não, mas eu sou assim, se você precisar de mim, eu vou tentar te dar o apoio. É que eu acho ela que vai assim, tentar. Não, mas é sério, é que eu não gosto muito dessa responsabilidade, estar na frente, comissão, não combina comigo. Eu gosto mais do Não bastidor. gosto de comissão. É a pior invenção da igreja. Eu dou graças a Deus que eu Não, nunca gente, precisei participar de comissão. Não, eu acho que é importante. Eu só não consigo, entendeu? Então, Como eu acho até que... comentei com a Camille hoje, nada que um e-mail não resolvesse. Eu acho que o nosso podcast depois dessa Vai vai ser Teve uns cancelado. carinhos. fechar a gente. Gente, todo mundo Brincadeira, ama a galerinha. comissão, continuem. É que Comissão hoje? Quero. É que particularmente eu ainda não me acho preparada para isso, mas eu me considero um ombro-apoio para quem precisa. Então, por exemplo, precisa que passe uma meditação lá dos bravadores? Eu vou. Precisa que faça alguma coisa? Eu vou. Então, assim, não... Precisa de ajuda Ótima da cozinha do É. Campuri? Ela vai. Ela já foi com a gente pro Campuri. Deu uma passeada, mas foi lá. Deu um suporte. Mas, enfim, eu gosto de ser esse braço de apoio, porque eu acho que é importante ter alguém lá na frente, direcionando, sendo liderança, mas também é muito importante ser aquele que não é visto. E eu gosto dessa função. Eu gosto de não ser vista, às vezes. Então, para mim é uma posição confortável Às vezes essa. eu almejo não ser visto. Eu entendo total, Camille. Eu sou a pessoa que... Eu amo estar no bastidor ali. Só que o Diego insiste em me jogar. Vai lá na frente. Quando tem programação, ele fala assim, ó. Você vai fazer os ideais. Eu procuro qualquer pessoa para me substituir. Então, eu terceirizo o serviço. Eu Mas acho ele sempre quer que eu vá lá. É tudo culpa do dia. Somos todos iguais aqui e todo mundo querendo fazer podcast. Olha que maravilha. Não, eu gosto de estar à frente. Eu acho, pra mim é essencial. Mas às vezes, você ser a pessoa que está sempre à frente, as pessoas vão atrás de você para fazer outras Isso é coisas. verdade. Verdade, é verdade. Às vezes eu não quero fazer. Então, às vezes eu queria poder não estar à frente. Ou terceirizo o serviço. Não, e ele que me Eu faço ensinou, tá? bastante isso, mas eu Ele faço- me ensinou essa questão de terceirizar o serviço, porque às vezes ele falava, Mônica, você vai ser responsável pela investidura. Eu, não, Diego. Aí eu começava a questionar ele, você não precisa fazer, você só está responsável. Se você arrumar alguém para fazer, você nem vai precisar ir lá na Fica frente. com o cronograma e fala, você vai fazer isso, você Ele isso, me você ensinou, isso. logo eu super ponho em prática todas as vezes possíveis. E assim, eu acho que é porque, por mais que possa parecer assim frescura, eu acho que muitas vezes, principalmente nessa pandemia, a gente fica chateado com a igreja, a gente se sente bem assim. Então, eu acho que eu estou saindo desse momento tipo de Deus está falando, Camille, calma,
para voltar, porque, querendo ou não, quando você está numa igreja, você está sujeito a essas experiências ruins, não porque Deus queira, mas porque a gente está num contexto de pecado, num contexto de sofrimento. E eu acredito que, por exemplo, essa lição de Hebreus foi muito boa para mim, foi muito boa para, tipo, filha, acontece, entendeu? O sofrimento é assim mesmo, mas vamos levantar. Não que, nossa, meu sofrimento é pior de tudo, mas, sabe? Então, muitas vezes você fica machucado nessa estrada, eu acho que Deus pode te dar um tempo, sim, para que você volte com uma outra perspectiva mais forte para ser colaboradora, não para que as pessoas vejam, não para agradar as pessoas, mas para agradar Ele. Ele, às vezes, troca o seu foco, Ele te coloca para você olhar para o lugar certo que é para Ele, né? Já que você comentou da lição de Hebreus, até o momento, quais as lições que vocês mais gostaram até agora? Nossa, acho Desde que vocês começaram o podcast até hoje. 1 ano de podcast. que Romanos, acho que foi para mim sensacional. A que eu mais gostei. Ah, não, pera. Romanos foi antes. Eu tava... Não, mas eu não fez Romanos, mas incrível. Mas enfim, eu gostei de Romanos, mas eu ia até mudar a resposta, nem lembrava disso, mas eu ia falar Deuteronômio, porque Deuteronômio foi incrível, porque como a Camille ou o Diego, enfim, mencionaram, a gente estava com a expectativa bem lá embaixo, e aí, ao longo do trimestre, a gente viu que Deuteronômio foi o melhor. Quando começou essa lição, eu já estava assim, mais de aliança, não aguento mais falar de aliança. Então, para mim, eu achei que essa lição ia se arrastar total, sobre o mesmo da lição passada, mas foi um assunto mais amplo, às vezes repetiu um pouquinho. Mas eu gostei muito da lição da sexualidade. Abriu muito o horizonte, assim, eu acho que às vezes as pessoas tratam esse tema com um tabu, sabe? E o conhecimento Somente tem que na ser igreja, né? para todo mundo. Então, eu acho que foi tratado de uma forma leve, não foi nada grotesco, assim, que escandalizou ninguém. Então, foi uma das minhas preferidas. Eu acho que, às vezes, a igreja não fala muito sobre sexualidade por conta do escândalo, né? Ainda, apesar de ter a lição, né, para os jovens, ainda é um tabu. Mas é porque também tem muito achismo, né? Tem gente ali que nunca leu um artigo científico, nunca leu um texto sobre, nunca leu um livro e quer ficar dando opinião. Aí não dá. É complicado. Eu ia citar a sexualidade também, por ser essa quebra de tabu, mas eu acho que, além de ser, ela deveria ter sido feita para os adultos junto. Eu também acho. A lição dos jovens é compartilhada às vezes com os adultos, e nesse momento eu acho que deveria ser para entender, porque assim, o jovem ele precisa ouvir sobre. Eu digo isso como diretor desbravador, porque os meninos já estão aí, entendeu? Eles estão 100% com os desenvolvimentos à flor da pele. Então, você não falar sobre isso é você inviabilizar o assunto cristão dentro da sexualidade, que é uma coisa divina. Então, acho que a lição da sexualidade trouxe justamente isso, tipo, abriu essa possibilidade de conversar sobre coisas, masturbação, sobre relacionamento, sexo antes do casamento. E agora? Eu fiz sexo antes do casamento, o que eu vou fazer agora? Eu estou perdido pro resto da vida? Entendeu? Então, a lição trouxe essa quebra de paradigmas em todas elas, e para mim é essencial, e deveria ter sido feito compartilhado com os adultos para que o viés deles fosse diferenciado também. Porque os adultos não têm, os adultos, né? Eu já me considero adulto, mas a lição dos adultos não traz um pouco isso, traz essa questão do tradicionalismo, e não que tenha que quebrar parâmetros verdadeiros da palavra, da Bíblia, mas tem que ser ouvido outros viés, tem que ser visto outras formas de ver cada situação. E eu acho que nós jovens temos dúvidas, né, sobre sexualidade, mas adultos também têm. Tem pessoas que estão casadas há 40 anos que ainda têm muita dúvida sobre sexo. Sim, acho que algumas semanas atrás a gente teve um JA lá, foi uma psicóloga, e assim, cada vez que ela falava sobre uma parte do corpo feminino ou masculino, os adultos faziam, ou ria. E isso irritou os adolescentes que estavam assistindo a palestra, porque eles falavam, a gente que estava aprendendo ali não estava tendo essas reações, sabe? Então, se a gente não vai em busca também do conhecimento, a gente acaba ficando para trás e vai ficando antiquado. E aí? Como que eu ensino uma coisa que nem eu mesmo sei? Sabe? E você começa a replicar informações Exatamente. que foram te passadas de uma maneira que a Ana falou, sem estudo ou sem desenvolvimento daquele assunto. Eu também concordo que a lição de sexualidade para mim foi a melhor, porque abriu a sua mente, sabe? Respondeu perguntas que ninguém queria responder com base bíblica, sabe? Eu mesma, eu não imaginava que a Bíblia trazia tantas respostas, tanto conteúdo sobre isso e que isso era para mim,
sabe, que isso era reservado para mim, que era meu direito como indivíduo, como filha de Deus, saber disso e me apropriar desse conhecimento. Então, eu me sinto muito mais preparada com todas as lições, especialmente a da sexualidade, para enfrentar o mundo, assim, sabe, preparada para talvez entrar no relacionamento, sei lá, sabe, eu sinto mais preparada com base na palavra de Deus para viver e também para passar esse conhecimento para as outras pessoas, porque não é porque, sei lá, você se separou que Deus não te ama mais, ou você não precisa ficar num relacionamento abusivo, sabe, essas coisas que muitas vezes ficam por baixo dos panos, que ninguém quer comentar e falar, ai, Deus quer assim, eu acho que é assim, mas ninguém vai lá e pulsa na palavra de Deus e fala, Senhor, eu preciso do teu conhecimento. Então, é um pouco clichê esse verso, porque nós tornamos clichê, mas é a verdade, quando Deus diz que a verdade te liberta, sabe? Ela faz você ter se apropriar da vida que Deus te deu. Mas é verdade. Quando a gente escuta que a Bíblia ela é a resposta de todas as nossas perguntas, a gente não vê a dimensão, né? Mas é verdade, a lição da sexualidade, acho que em maioria aqui, todo mundo concordou que foi uma lição muito boa, que foi uma lição que trouxe, acho que para muitos jovens que acabam entrando na igreja, né, no meio do caminho ali, com 15, 16 anos, muitas vezes eles vêm com a mentalidade do mundo, né? Vêm com a mentalidade daquele... Mentalidade e experiência. Experiência do mundo. Então, assim, eles... É outra perspectiva de vida, é outro visual da vida, e eu acho que muita gente não consegue entender sobre o que deve fazer. Por exemplo, eu era do mundo, fui batizado, 16, 17 anos, mas eu já tinha feito sexo. Aí a pessoa fica tipo, o que eu faço agora? Será que Deus vai me perdoar? Será que Deus né, ele vai entender a minha situação? E foi muito importante mesmo essa lição. E galerinha, deixa eu te perguntar para vocês, qual foi o vídeo mais legal que vocês gravaram até hoje do Dúvidas que Libertam? Nossa, eu devia estar muito pronto para essa pergunta e eu não estava. Eu acho que eu tenho um, mas eu acho que é muito mais porque eu gosto do assunto. Claro, o vídeo também ficou ótimo, mas é que eu gosto muito do assunto. Mas o dia que a gente gravou sobre o reino de Deus, que a gente estava de coroa e tudo mais, eu adorei esse vídeo. E tem um vídeo, mas eu não lembro o tema, que é o que eu ofereço a bolacha para o Diego. Egoísmo. Esse também foi ótimo, também, claro, pela produção, mas pelo conteúdo. Foram os que eu mais gostei. Dos que a gente já gravou, eu sou apaixonada pelo do Natal e Ano Novo, porque é a minha época favorita do ano. Todo mundo tá amorzinho ali. E nos bastidores tem vídeo da gente até cantando as músicas do final de ano. Então, eu fico muito nostálgica quando eu assisto esse vídeo. Eu gosto do vídeo da mentira, porque eu lembro que tem um takezinho lá da Camille contando um negócio pro Diego, e o Diego, tipo, aumenta muito, assim, aí depois ele esse vem... vídeo é engraçado. Esse vídeo é muito bom. Sabe? tipo, levei uma vacina. Eu lembro que eu tenho uma colega que eu falei, a gente ia pro Campuri e tinha que tomar a vacina. E assim, faz qualquer coisa, não me pede para ir no posto tomar vacina, mas eu tinha que ir, senão nem no Campuri. E aí eu lembro que eu até acho que comentei com eles esse contexto, que eu falei, eu fui tomar uma vacina e saí de lá com 4 picadas, porque tinha vacina atrasada e eu nem sabia. Aí ela, você ainda saiu no lucro, minha filha, eu tomei não sei quantas vacinas, então, tipo, ela aumentou muito. Nossa, meu Deus. Então, eu gosto muito desse vídeo, porque a gente aplicou esse contexto. Aí, Esse vídeo é engraçado. Esse vídeo é muito bom, gostei. Eu gosto da série em Paranapiacaba, acho que é a nossa série de férias, a gente gravou, acho que 5 vídeos, né, foram lá. 5 ou 6? Enfim, e a relação que a gente trouxe com cada ponto turístico para um assunto bíblico, sabe? O do nevoeiro, para mim, é incrível, não sei se vocês já foram para Paranapiacaba, mas é um nevoeiro, e a gente trouxe essa questão de que a vida é esse nevoeiro e Deus está pronto para abrir esse... E foi uma coincidência, não? Porque justamente quando a gente estava indo para Paranapiacaba, eu pensei, a gente tem que linkar esse nevoeiro, porque vai ter nevoeiro, eu sei disso. Sempre tem. Sempre tem, todo dia, né? Eu falei, a gente tem que linkar. E aí, na lição da escola sabatina, a gente estudando, tinha um verso lá de Isaías. Aí, quando eu li, estava falando que Deus queria tirar o nevoeiro de pecado das nossas vidas. Eu falei, nossa, Deus escreveu esse roteiro pra gente. Sim, então, para mim, Paranapiacaba é essencial. E depois o apoio que o próprio Instagram da cidade deu pra gente. Eles foram lá, curtiram, compartilhavam todos os vídeos. Legal. Então, além da mensagem, o retorno da própria cidade foi interessante pra gente. E os vídeos de Paranapiacaba foi muito interessante, porque cada um criou um pouco.
No geral, sempre é assim, mas ultimamente a gente tem focado mais na Camille, inclusive na questão da lição de Daniel. Mas de Paranapiacaba, todo mundo tirou um pedacinho assim e foi acrescentando ali. Então, foi bem gostoso de fazer mesmo. Legal. Olha, eu gosto muito de pijama. Esse vídeo é bom. Tá bom, né? Então, a gente gravou um vídeo sobre a morte. E, enfim, eu acho que é um assunto, assim, que é muito... Que também é outra coisa que as pessoas não falam, mas que é algo muito presente na nossa vida. Então, eu gosto muito desse tema, dessa abertura. Gosto também da forma como ele foi dito. E eu também gosto muito do vídeo que as meninas fizeram uma vez sobre perdão, pelo conteúdo mesmo, pela didática. São os vídeos assim, que eu penso assim, de cara. E, além disso, também a série de Piranapiacaba. Piranapiacaba, gente, ela repetiu de novo. Aqui. Paranapiacaba. Tem um vídeo nosso que a gente tem algumas curiosidades, né? Eu acho que foi do Anjo, né? Que a gente gravou duas vezes. Não, a gente gravou três vezes, porque a gente gravou, não deu certo. Aí gravou de novo, não deu certo. E a gente não sabia mais. Gente, se eu não me engano, na primeira a voz ficou ruim. Na segunda deu outro problema lá. Eu acho que o vídeo foi até excluído, mas esse vídeo Sumiu dos do anjos drive. foi uma Sumiu, luta assim, espiritual. foi uma luta espiritual. Esse dia não deu certo. Eu acho que o Diego não estava nesse dia da gravação do Anjo, era nós três. Eu já ia fazer Era essa assim, pergunta. gente, e aí? Não tem vídeo. Quando a Ana mandou a mensagem, gente, tem uma notícia ruim. Na segunda semana que a gente tinha gravado o Anjo, eu falo, não, tá de brincadeira. Vamos desistir de gravar Anjo, então, porque não é para gravar, não é possível. Não, a gente vai gravar. E na terceira vez deu certo. É legal que eu já ia fazer essa pergunta. Qual é o vídeo mais difícil que vocês iam fazer, que vocês fizeram até hoje? Além desse do Anjo, eu acho que teve um dia, eu não lembro qual foi o tema, mas que a gente até não discutiu, mas assim... É predestinação. Era predestinação. Predestinação. Eu lembro que eu ia falar a minha parte, gente, mas eu questionei alguma coisa lá. A aí gente o passou Diego... mais tempo discutindo, assim, nos bastidores se o que a gente ia falar estava certo do que gravando o vídeo. É verdade. Porque eu fiquei em dúvida, eu falei, gente, mas como que eu vou falar isso? Aí o Diego foi tentar me explicar, e a Ana não concordava. Sei que a gente ficou um tempão debatendo, aí depois que foi gravar eu. Meu Deus. Porque a gente se baseia num roteiro, a gente deixa inclusive a fonte dos nossos textos todas lá embaixo, porque eu acho essencial. Com certeza. E aí, nesse dia, tipo, tava cada um com o seu pensamento e tentando explicar o seu pensamento pro outro, e no final a gente estava falando a mesma coisa, só que de maneiras completamente diferentes e não se alinhava na informação, mesmo que o contexto e a verdade que a gente estava dizendo era a mesma, só que em ideias e exemplos diferentes, assim. Mas alguém... Paranapiacaba também teve algum... Não que foi difícil, mas Já chegou assim... na chuvinha já, né? Aí a gente estava lá na igreja... Vocês não ficaram com medo, não, de Paranapiacaba? Então, isso que eu ia perguntar. Não, mas... O que tem lá? Tem que uma o pessoal cidade... Não, é uma cidade meia... É uma cidade É que meio tem fantástica. as histórias, Tem né? umas umas histórias de histórias lá. dela meio estranhas. Eu lembro que a gente começou a gravar na igreja, né? Foi o primeiro vídeo e já estava chovendo. Tipo, Eita. a gente começou, vamos gravar, começou uma garoa. E aí eu falei assim, não, vai parar, não foi? E a chuva realmente parou. E aí a Camille fala, ó lá, o primeiro milagre aconteceu. Porque eu falei assim, não, gente, vai parar de chover, vai dar para gravar. Parou a Mônica chuva. tem essa relação com Deus, né? A Mônica conversa com Deus, tipo E amigo. o clima, sempre tem o clima no meio também. É Deus, a mãe e o clima. Ai, Deus, por favor. E ela fala, tipo, ai, por favor, Deus, por favor. E bem amigo, assim. É verdade, bem, é verdade. A relação da Mônica com Deus, principalmente com o clima, é bem assim, sabe? Ai, Deus, por favor, só queria um solzinho, sabe? Aí dá 15 minutos, tem um solão no céu. Quando Eu a gente lembro- for gravar fora, a gente pergunta pra Mônica como é que vai estar o clima. Já vou pede pra ela fazer uma conexão Pede aqui. dar um solzinho. Ó, eu lembro que uma vez a gente ia sair com o clube e a gente ia para o Parque do Carmo. E o ônibus que passa para a gente ir para o Parque do Carmo, se for de domingo, então, filho, esquece. Esquece, você não chega lá nunca. Se Não você vai não pro sai, Parque do você não Carmo. vai. E aí eu tava com uma parte do clube, o restantinho de carro, e aí assim que a gente passou no ponto, tinha passado um ônibus. Boa. Aí o meu colega falou assim, vixe, já era. Não vamos mais não. É que, assim, Vamos passou voltar o pra ônibus, casa. eles viram o ônibus passar, É. não que eles pegaram esse A ônibus. gente não pegou, tá? Passou. Literalmente, sabe aquele momento? Só foi.
Você atravessa a esquina e o ônibus tá vindo. Aí o Matheus fala assim, ixi, já era. Eu, que nada, filho, daqui a pouco o ônibus vem, vamos pro ponto. Daqui a pouco, 5 minutos o ônibus. Ele, Mônica, pelo amor de Deus. Aí eu falei, você tá pedindo pra pessoa errada. Tá? Você tá... Então, um fato interessante foi esse, lá em Paranapiacaba da chuva. E sobre a questão da cidade ser assustadora, eu lembro que a gente estava gravando na ponte e estava vindo um nevoeiro. E tem um pessoal lá que fica, tipo, com fantasia. Veste de morte, e tava a gente gravando assim, medo. a gente gravando aquela névoa chegando assim, quando eu olho, tá aquele negócio preto segurando uma foice. Assim, gente, Deus me livre, isso aqui tá muito bizarro. Eu falei, foi isso. E nesse dia também, a questão do nevoeiro, né, foi o time certinho. A gente tinha acabado de gravar um outro vídeo que não tinha nada a ver com nevoeiro. E aí a gente estava no local certo e na hora o nevoeiro veio, então foi incrível. Caraca. Foi muito legal o Mas take que a essa gente da corre morte. pro nevoeiro. Foi muito marcante, assim, até pra mim. Eu lembro como se fosse hoje, tipo, a gente correndo pra dentro do nevoeiro. Foi divertido. Foi Eu com teria Deus. medo do rapaz ali com o negócio. Eu É, sairia não, correndo. e ainda fica assim, aceito o Pix. É tipo. Você só pode tirar foto se você pagar. Mas eu fiquei um pouquinho com medo, assim, quando eu vi o nevoeiro e a morte em cima daquele negócio grona uma foice. Falei, assim. pronto. Eu já tinha Pronto, agora visitado já era. Paranapiacaba antes, pra mim zero medo, assim. Eu acho a cidade divertidíssima de se ver. E passo lá no cemitério, dou uma lida nos túmulos. Porque o início do roteiro eu sempre começo lá em cima, né? Cemitério, aí igrejinha, e depois desce pra vila lá embaixo. E a surpresa, né? Nossa, olha o tanto de tempo que esse aqui já morreu. Tipo, tem umas coisas lá, tipo, É complicado. Mas é muito interessante ver esse podcast de vocês. E tanto que eu até morri de medo se isso acontecesse comigo. Eu sairia correndo. Falo, não, vamos embora. Vamos embora, é melhor ir Deixa pra embora. gravar em outro lugar. O nosso medo era não dar tempo de terminar de gravar. Tipo, meu Deus, não vai dar tempo. E vocês, você falou e qual é o seu episódio que você achou mais difícil? Nossa, eu não sei dizer. Não sabe dizer? Eu não sei. Eu pulo, eu passo. São todos os episódios? Eu também penso primeiro no dos anjos, porque eu lembro que foi realmente muito complicado e parecia que, não, agora vai. Não ia. Como eu não tava no dos Anjos, eu não tenho esse trauma, entendeu? Eu tava... Mas eu acho que o de Paranapiacaba também. Falei certo? Foi muito assim, porque querendo ou não, a gente gravou em vários locais. Então a gente tava com bolsa pra trocar de roupa, pra fingir, né? Lá, o outro look e tal, não sei o quê. Então a gente teve que subir e descer. Aí tava meio frio, aí tava frio com água. Aí, então assim, foi um desafiozinho. É um clima bem úmido, então as meninas chegaram todas arrumadinhas, aí no último vídeo já tá um cabelo aqui, ó. meu cabelo e a umidade Não, a chapinha já ficou era. desse tamanho. Meu cabelo, normal, a Ana já tem um trabalho no vídeo, porque meu cabelo ele sempre tem um fio aqui pra cima, inclusive deve estar agora, mas beleza. E lá em Paranapiacaba, eu falei, gente, não dá, olha isso aqui, tá parecendo um ninho de passarinho aqui em cima. Eu lembro Não que eu tinha tava com condições. eu tava com uma touca e a touca era um pompom. Eu peguei e tipo, nossa, dá pra espremer aqui. É tanto que tem um vídeo que eu tô com uma blusa que eu tô com, acho que eu tô com copo. umas 2 blusas, porque eu tô com muito frio. Eu sinto Lá é muito muito frio. frio. Então eu tô tipo, gente, não sou eu, não consigo nem mexer, porque uma blusona enorme assim. Eu lembro que eu fui lá para uma festa da minha amiga de 18 anos. A gente foi... Parecia que a gente ia pra praia, sabe? Aí todo mundo voltou gripado. Errado, acontece. feio. Não, mas gente, eu ia falar outra coisa que eu não lembro, que eu esqueci. Dessas acontece. Deixa eu lembrar, peraí. Um certo delay. Um certo delay. Acontece. Eu quero dar abraços para algumas pessoas que estão assistindo. Tem um pessoalzinho Tem uma que galera conhece assistindo. vocês. Oi, família. Oi, gente. Obrigado pelo suporte. Será que todos os meus 800 irmãos estão Oi, assistindo? mãe. Oi, mãe, oi, pai. Vamos lá, primeira pessoa, Ana Maria Barros. É a minha tia. Oi, tia. Oi, tia da Ana. Oi, tia da Ana. Diego Galati. Ele tá falando Eu tô comentei no aqui. vídeo antes de entrar aqui. A gente tem que apoiar. A Maria Nilda. Minha mãe, obrigada oi, pelo Nilda, apoio. que fez uma comida deliciosa hoje pra Ela que gente. fez o almoço. Muito obrigada, Ó. viu, Todo Nilda? merecimento. O Cláudio Donato. É o meu pai. Esse é pai. Oi, pai da Se não tiver minha Ana. família, a gente vai ter que brigar, viu? O nosso Inclusive, cinematográfico.
Termina essa palavra. Foi quase eu parei no cinematográfico. Ela misturou cinegrafista com cinematográfico. isso aí. Enfim, mas o meu pai, ele também faz parte, né, disso aqui, porque ele usa o equipamento dele e o tempo dele, né? E eu também uso o equipamento dele para fazer a edição, então ele ajuda editora, gente, ó. Temos também o Evilácio. Meu pai! Ô, família, a responsabilidade de vocês tirar um comentário já tem que ligar. Se nenhum dos meus Olá, 9 pai da irmãos Camila. comentou Olá, pai aqui, eu vou da- ficar muito triste. E tem a Natália Barros. É minha mãe. Olá, Olá, mãe da Natália. Ana. Eu sei que eu vou chorar no fim dessa história. Maria José Casonato, tia dela Oi, também. tia Oi, da tia, vamos. Gente, o pessoal carrega o público dele. Vamos Gente, a Camille fez comitiva. É Maria Nilda. Minha mãe de novo. Maria Nilda também de Mãe apoia novo. muito. E Murilo Dias. Quem é Murilo? Aê, Murilo! Salvou o Diego. Diego. Como você nunca desaponta. Abraço, Murilo. Tudo de bom pra você. A Maria Nilda pediu pra mostrar um vídeo. Das gravações. E dá pra fazer a relação? Muito bom saber dos fatos das gravações. Ela queria mostrar uns vídeos, queríamos uns vídeos das gravações. Aqui o Baking Off. Mas Making tá off. tudo Making super, off, gente. making Coloca lá no Instagram Vamos deles. ter que lançar lá depois dessa. Então, a Essa galera tá indireta. pedindo aqui, ó. A Maria Nilda está pedindo e o Filemon que O tá Filemon mandou um abraço. Um abraço, aqui. Filemon. Abraço, Filemon. Filemon, abraço. Quem não sabe, o Filemon é o cara do corte aqui, o cara que fica atrás das câmeras. Se der alguma coisa errada, é culpa do Filemon, vocês podem comentar. Fala assim, Filemon, arruma essa câmera. Quem que Filemon. edita de vocês? A gente não tem edição. A gente estamos ao e os vivo agora. cortes, quem corta? Eu. Ah, tá, não. Eu Mas, mesmo. é porque alguém tem que olhar. É porque, assim, a parte da edição é uma coisa que toma bastante tempo. Eu já ia parabenizar. Nem me eu fala. ia falar. Não, eu Meu, também Ela- sucesso, eu sei muita força. Ela assiste todo episódio, vou contar um pouquinho. Ela assiste todo o episódio inteiro. Ela me passa todas as relações. Ah, já passa a minutagem. 16, Então, 16 é um 34, 16 e tal. Eu pego lá, faço a edição, corto e jogo no. E faço. é um trabalho ali em Dá- Conjunto, Ah, bonito. trabalho em A conjunto. Ana de edita ver. os nossos vídeos. Sim, e, todo merecimento. E eu edito. É, total. E você Parabéns, também. Eu Ana. edito Amo, Parabéns, pessoal. Ana. Parabéns. Olha. Eu e a Camille dá apoio moral. Que é importante. Não, tem a roteirização, tem todo um outro contexto, mas eu digo da parte da edição, De que é uma edição, coisa que é. toma tempo Verdade. à parte também, além da roteirização. né? Sim, mas eu achei muito legal o roteiro de vocês e como vocês conseguem fazer esse roteiro. É isso que eu queria perguntar para vocês. Como vocês conseguem fazer esse roteiro? Vocês têm ideia de onde? Da onde que vocês puxam essas ideias? A gente sempre pega fontes relacionadas, pelo menos eu tento sempre pegar fontes relacionadas à igreja adventista. É claro que a gente se permite ler uma coisa ou outra, de outro tipo de pensamento, sempre ponderando. É que fica mais fácil confiar no que está escrito numa fonte oficial. Então, é o que eu tento buscar. Eu particularmente gosto muito de buscar o que a igreja escreveu em inglês, porque parece que tem um conteúdo lá que não tem em português. Eita. Isso é muito, muito legal. E aí a gente tem sempre esse esquema de dividir o roteiro em 4 partes. Então, pegar um assunto e dividir ele em 4 partes, porque somos em 4 pessoas, e tentar fazer uma introdução desse tema, desenvolver ele ali no meio, e a última parte tem que ser uma finalização, não pode ficar nada aberto, enfim, porque senão o vídeo não vai fazer sentido. Mas a gente sempre tenta fazer isso, e dessa série especificamente que a gente está fazendo agora sobre Daniel, está muito mais mastigadinho, né? Porque a gente já pegou um estudo teórico pronto. Mas mesmo assim, mesmo sendo mais mastigado, a gente ainda tem muita coisa para fazer. Nossa, é mastigado, mas eu imagino a dificuldade. É que eu não estou ativo nos roteiros há um tempo. Eu não atuo de fato. Eu vou lá e leio e entendo o roteiro e apresento da forma que me entregam. Mas a questão de Daniel, a dificuldade que o pessoal que as meninas estão tendo, é justamente roteiros gigantes, principalmente agora que vai começar as profecias de fato, para tornar aquilo em 4 minutos no máximo, que é o que a gente apresenta no Instagram, sabe? Não é igual ao podcast, que a gente tem de 15 a 20 minutos. A gente entrega no Instagram 4 minutos, o mais tardar 5, e a gente já acha muito, assim. Então, assim, nosso objetivo desde o início eram 3 minutos, 2 minutos de vídeo, que era para ser uma coisa bem rápida, e hoje a gente já passou por isso, porque a gente já cativou um público específico, mas eu imagino a dificuldade, porque é um roteiro gigante, porque é um estudo muito aprofundado para apresentar. Então vocês não se reúnem assim, fazer um brainstorm do que vai rolar.
A gente conversa via WhatsApp, né? Tipo, a gente vê a ideia de fazer vídeo do tema X. Gosto do tema. É que a gente manda com antecedência. Então, se eu leio um roteiro que a Mônica escreveu e é quinta-feira ainda, eu posso lá adicionar alguma coisa. E no começo a gente tinha muito isso. Vamos falar sobre anjos. Então, a gente, no começo, como estávamos aprendendo, era o Diego pegava um pouquinho, a Camila um pouquinho, a gente ia juntando informações. Só que aí ficava ruim, né? Porque, às vezes, não que os vídeos ficavam ruins, a gente reunia antes e passava É que nem o o roteiro. trabalho, né? Cada um faz sua parte. Entendeu? Aí, conforme a gente foi gravando, foi surgindo, a gente deveria criar um roteiro para facilitar. Então, foi ficando mais limpo, né? Vamos dizer assim, essa questão. Mas eu tenho muita dificuldade, principalmente em Daniel, como eu falei no começo, para decorar tudo aquilo, para mim, é assim, gente, não entra na minha cabeça. É tanto que tem os cortes que a Ana faz, a maioria sou eu lá, desesperada, porque... Teve um que eu fiz, meu Deus, eu não consigo. Tem alguns cortes que eu vejo que a Ana fala, meu Deus. Eu falo assim, eu tenho dó da Ana, porque é a Mônica. E aí, Mônica, não vai? Então, mas dá tudo certo no final. Mas nesse quesito, o que... Eu nunca reclamo da edição, porque é legal de fazer, mas às vezes... O pessoal tá falando lá, falou a frase inteira, aí errou no finalzinho. Aí fala, não, eu vou falar tudo de novo. Não. Aí eu fico nervosa, porque eu já editei aquilo, porque eu não assisti antes, porque eu não assisto e depois edito. Eu edito e vou assistindo ao mesmo tempo. E aí, quando eu vejo que eu já editei tudo, e a pessoa vai repetir tudo de novo, de um jeito bem melhor, aí... Coração dói. Aí, coração... Você sabe, né? Os xingamentos aqui. Receberam? Vamos saber. Venderam, né? Vamos relembrar. Eu acho que foi uma indireta, assim, talvez. No podcast eu acho mais simples, né? Apesar de tomar tempo, porque o episódio é maior. Então, mas é mais simples porque eu vou pelo áudio. Então, eu corto todos os vazios, aí unifico tudo e aí eu vou podando. Aí eu vou cortando os intervalos, o que a pessoa errou, enfim. Entendi. O que eu ia falar? Caramba, esqueci de novo, gente. Meu Deus do céu. É um delay. Hoje tá difícil. Hoje tá difícil. É ômega 3. E Daniel é uma... Ela tá falando que é difícil de decorar. E Daniel é cheio de informações lá dentro, né? Lá, se você for procurar Daniel, tem... 1.600 tardes e manhãs, 1.200 tardes e manhãs, e tem muita coisa lá dentro. Acho que, com certeza, até eu ficaria perdido por decorar Daniel. Decorar a estátua de Nabucodonosor, cada parte dela. Exatamente. Um dos vídeos que a gente gravou tem que falar especificamente o que representava o período. Então, eu lembro que... A Ana vai me xingar? Porque, você já editou o último? O último vídeo... O dos animais. Então Espera no último vídeo que você vai dizer. Realmente ela não tá... Porque era assim, gente. Eu tinha que falar exatamente quais eram os 4 oficiais que sucederam Alexandre o Grande, né? que era na Grécia, o período, e eu tinha que falar o nome deles na sequência. E eu sempre falava trocado. Então, gente, eu não estou conseguindo. Não é possível. Quando ela chegar nessa parte, você já assiste tudo e assiste corta tudo, certo, porque vai ter muito erro, tá? Nossa. E, por favor, vai com muito amor no coração, faz uma oração antes. Eu acho que a partir de agora acabou o Jovens JP. Depois a Ana vai brigar com todo mundo. Eu acho que vai fortalecer, porque se ela sobreviveu a Daniel... Vai fortalecer a amizade. Se um dia agora. a gente disser assim, vamos fazer apocalipse, vamos com bora. tudo. Tá tudo certo. Apocalipse, vocês vão ter um problema, um pouquinho. Mas, então, vocês sempre... vocês buscam informações confiáveis. Geralmente é no site da empresa? Da igreja. Da igreja, na verdade? Geralmente é da igreja. Normalmente. Tem muita, principalmente em inglês, tem muita gente que tem ministério... Como é que fala? Independente. Então, são pessoas que são adventistas, às vezes são teólogos, mas têm ministérios independentes. Então, eles têm os próprios blogs, eles escrevem os próprios artigos, enfim. É o que eu mais pego. E aqui também, brasileiros têm, né, blogs específicos, então vai muito desse contexto mesmo. E um site que eu também gosto muito e também traz perguntas que são do nosso cotidiano, que muitas vezes a gente também se para pensar, é o biblia.com.br. É um local onde você tem várias perguntas, tem vários estudos bíblicos que são por parte da Novo Tempo. Também é o site da Ellen White, que é o Centro de Estudos da Ellen White, né?
que lá tem também muita coisa interessante que responde perguntas através da Bíblia. Então, Eles têm um compilado dos livros, por exemplo, por assunto. Então, se você quer falar de um assunto específico e você quer entender o que o Espírito de Profecia fala sobre aquele assunto, dá para você achar por assunto, entendeu? Legal. É que também não dá para, por exemplo, vou falar sobre perdão. Aí eu vou jogar lá no Google. Perdão de acordo com a Bíblia. Então, tem que ter um filtro, né, daquilo que você está lendo, porque eu não posso simplesmente copiar um link e mandar, gente, vê esse aqui. Então, eu tenho que ler antes, porque vai que eu mandei sobre perdão, eu nem li, e só enviei para eles, aí eles confiando na minha informação também, não confere, e a gente chega lá na frente, e aí? A gente está falando tudo ao contrário do que era para ser dito. Então, também tem essa linha, né? E o foco é a Bíblia, né? Então, acho que isso, pelo menos para mim, desde o começo, acho que para todo mundo, né? O foco sempre foi a Bíblia. É pegar e trazer as nossas dúvidas e mostrar que a Bíblia pode respondê-las. Se ela não responde todas, pelo menos ela dá um conforto, ela dá aquilo que a gente precisa. Vocês falaram que no começo vocês passavam pelo pastor. Ainda passa pelo pastor? Todo o roteiro? Ou... Depois da troca do pastor, não passamos mais. Mas não por quem é o pastor novo, tá? É simplesmente porque a gente saiu da rotina, porque era com o pastor antigo. Só por isso, assim. sim. Eu acho que antes também a gente cavava assim muito por conta própria. Então, por exemplo, perdão. Então, eu ia lá na Bíblia e ia caçar assunto sobre perdão. Aí, depois que eu tive a ideia de, não, vamos num site, vamos ver um site com filtro específico, que nem, por exemplo, demanda Ellen tempo, White. né? Então, eu acho que o fato também da gente saber onde buscar melhor também fez com que a gente se sentisse mais seguro daquilo que a gente está falando. A gente vai acrescentando também um pouco da nossa vivência, né, dentro dos vídeos. Então, a questão, eu lembro do vídeo da fé, que aí os meninos, a gente citou sobre essa questão. E aí eu lembro que é uma coisa muito marcante na minha vida, que era quando eu trabalhava na República. E assim, eu estava muito cansada. E eu falei, gente, esse vídeo da fé é totalmente sobre isso. Porque assim, eu estava muito cansada e o ônibus é lotado, daquele você vai, assim, espremido. Tá? Só que eu falei assim, eu lembro que eu cheguei no ponto, eu falei, Deus, por favor, eu só quero um banco para mim, só para eu ir sentado, o caminho é tão longo, eu estou tão cansada. Entrei no ônibus. E nisso eu avistei uma cadeira, assim, eu meu Deus. Gente, o anjo estava sentado lá até anjo, ela chegar. não é possível, gente. Até hoje eu busco uma explicação para isso e não tem. Porque, assim, é Deus. E as pessoas passavam e não parecia que estava ocupado lá. E eu cheguei e sentei. Deus, você é demais, meu Deus. Tudo que eu vou fazer, eu vou pedir para ela orar pra gente. Os próximos planos do podcast, vamos consultar ela, porque... Não, gente, obviamente, todo mundo tem seus conflitos e tem momentos que eu estou muito afastada de Deus e tem momentos que eu falo, Deus, você deve ser... Como você tem coragem de me pedir alguma coisa? Sabe, eu me repreendo quando eu vou pedir alguma coisa para Deus, às vezes que eu falo, eu nem mereço, o que é que eu estou pedindo? Eu falo assim, às vezes eu vou orar e digo, Senhor, deve dizer, nossa, que vergonha de filha que você foi. Não, mas vai dar certo. Mas isso que é o legal, né? Deus, ele ama a gente de tal maneira que acho que qualquer coisa que a gente faça, ele ainda vai estar ali para te ajudar. E isso é importante, muito importante, porque se a gente não pensasse assim, a gente não estaria aqui, né? A gente estaria em outros lugares. É que a gente pensa na perspectiva humana, né? Sim. Então, por exemplo, se eu faço mal para você e eu vou pedir uma coisa para você, qual é a sua ação? Não. Vou discordar. Né? Eu vou negar, porque na hora que eu precisei, você me ajudou? Você não me ajudou. Se você não me ajudou, você não é digno que eu faça nada por você. Então, eu acho que a gente vê Deus nessa perspectiva. Então, a gente espera uma reação e ele vai e vem totalmente amoroso e fala, não é assim que eu vou te tratar. Você caiu, mas eu vou levantar você, sabe? E quebra a nossa expectativa, né? Tem uma música, assim, só pra não sair do padrão, tem uma música que eu gosto muito, que se chama Amada, do Henrique Torres. É muito boa. Ela fala assim, que, no caso, na música, ele diz que ele é um escravo da libido, um louco pervertido, sabe? Ele fala várias características horríveis, né? E daí depois ele fala, mas eu sou amado, eu sou amado. E eu acho que é isso, pelo menos, que me encanta muito no Evangelho, porque, independente do que eu sou, Deus me amou, sabe? Então, ele me trouxe a existência para que eu pudesse receber o amor dele. Então, eu acho que isso muda tudo. E o fato de você poder trazer esse conteúdo, essa mensagem de amor para as outras pessoas, é fantástico, porque eu acho que isso é o centro do grande conflito, né? Satanás querendo dizer que Deus é tirano, que Deus é injusto, mas não, Deus mostrando que ele é misericórdia e que porque ele é misericórdia e amor, ele é justiça. Então, eu acho muito legal como a gente
trazendo esses vários tipos de conteúdo, perdão, mentira, fé, a gente consegue também trazer essa essência de um Deus que é amor. Sim. E nesse contexto de ser amado, teve algum momento que vocês pensaram em desistir, né, desse trabalho que vocês fazem, e vocês viram que Deus ama vocês e vocês precisam fazer esse trabalho? Vai, que é para Mônica, ele. responda. A Mônica, essa é pra mim, tá? Deus mandou É pra assim, você. é pra mim. Não porque foi a assim, intenção. Não mas- foi intenção, mas já que Assim, falaram. pensar em desistir esse ano, quase todos os dias do podcast, do Dúvidas que Libertam, de Desbravadores. Eu cheguei no limite que eu estava assim, eu não aguento mais, eu não quero saber mais da igreja, eu estou cansada de todo mundo. Era exatamente esse o meu discurso. Porque eu estava colocando as minhas frustrações em cima das pessoas, entendeu? Então eu estava esquecendo que eu não estava lá por ninguém, eu estava lá por Deus, eu estava fazendo isso ali para alcançar outras pessoas. Então, esse ano eu pensei em desistir, tipo, muitas vezes, mas Deus ficou lá. Vai, filha, anda pelo caminho certo, não vai sair, você não vai fugir. E é tanto que teve o aniversário do clube, e aí eu estava lá na galeria e o pastor já começou assim. É, o pastor Fabrício, tá? Essa pregação de hoje é para você que está de uniforme e está pensando em desistir. Aí eu estava assim, com a cabeça baixa, eu... E aí, Continue. mas assim, depois disso, foi só ladeira abaixo. Era melhor Deus ter me sentado num lugar e dizer, é para você. Então, eu já pensei... Eu tenho muitos conflitos que, de vez em quando eles vêm à tona, assim, eu falo, ai, gente, eu não quero mais essa vida, eu não quero. E aí eu tenho meu período de, gente, só me deixa aqui, não fica vindo atrás de mim, não fica tentando buscar a resposta do porquê eu tô assim. Uma hora eu volto, calma. E o Diego mesmo, ele entende exatamente esse momento. Aí, é tanto que acho que teve uma época que queriam ir lá me visitar e ele falou, gente, deixa ela lá. Deixa ela quieta. No momento certo ela volta, entendeu? Então, eu acho que, não sei eles, mas eu já pensei muitas vezes. Mais alguém? Eu sou a desanimada do rolê. Eu fico tipo, ai. Mas enfim, eu acredito. Dia de gravação. Então, eu acho muito que a lição de Hebreus foi exatamente isso pra mim. Porque eu era muito. Eu ainda sou desanimada, é uma coisa que eu preciso lutar comigo. Mas eu acho que é o que a Mônica disse, sabe? A gente muitas vezes coloca as nossas decepções em cima das situações, enfim. E você não tenta enxergar a vida pelos olhos de Cristo, sabe? Através do sacrifício que Ele fez. Mas você acaba deixando com que as suas fraquezas, as suas dificuldades sejam a maior coisa que você enxerga, sabe? Então, eu também já pensei em desistir, não necessariamente do podcast ou dos vídeos, mas, sabe, da vida em cristã, da vida em comunidade, não necessariamente pelas pessoas, sabe, mas por todo o contexto, pela forma com que eu enfrentava. Mas eu acredito que, por mais que eu tenha esse sentimento de querer desistir, querer largar tudo, não querer ir mais para a igreja, não querer falar com mais ninguém, ignorar todo mundo, tentar viver minha vida espiritual sozinha, eu acredito que, principalmente na pandemia, e desde então, enfim, foi esse processo de gravar vídeos, de estar envolvido em podcast, que isso que me manteve viva, sabe? Eu não tive nenhum cargo na igreja, mas eu sei que isso que me fortaleceu em Cristo. Porque eu sei que foi a partir disso que eu tinha vontade, não, eu vou estudar para saber o que Deus quer falar para mim sobre isso. Eu vou orar, porque eu sei que se eu orar, Ele vai me responder. Então, a partir dos vídeos, que eu também pude me motivar, porque eu acho que, pelo menos particularmente para mim, esse desânimo foi algo mais externo, mas na verdade foram os vídeos, foi o podcast que me trouxe a vida, sabe? Reforçou essa ligação que eu mesma estava deixando ser rompida. E Deus falando, filha, olha, eu tenho uma coisa para você, porque a partir do momento em que a gente se deixa envolver na obra, por mais que seja cansativo, né? Mas quando a gente sabe o nosso limite e a gente dá oportunidade para que Deus age em nós, Ele também desenvolve em nós coisas que a gente não sabia que tinha, sabe? Então, eu acho que muitas vezes eu consegui desenvolver algumas características, tipo, sei lá, falar ou não ter tanta timidez de acordo com falar diante de pessoas, enfim, vários pontos que eu acho que Deus aproveitou disso e desenvolveu coisas em mim. Então, eu também pude ser mais compreensiva com dúvidas de outras pessoas, enfim. Então, eu acho que eu tive momentos de desânimo, sim, mas como um todo, não necessariamente pelos vídeos, enfim, do projeto, mas foi o próprio projeto que me motivou a continuar.
Tudo bem? Eu já pensei, para fugir do burnout, assim, eu pensei muito, porque eu faço muita coisa, e eu me sinto fazendo muita coisa. Então, dentro do Dúvidas que Libertam, quando a gente veio com o podcast também, era mais uma coisa que estava acrescentada. E aí, dessa vez, não só acrescentava a gravação, acrescentava a edição. Então, era mais um pouco do meu tempo que tinha que ser cedido. Além disso, já tem clube de vereadores que vocês que estão dentro do clube de vereadores... Gente, para mim é um departamento gigante, porque depende muito do seu tempo, depende muito da sua criatividade. Em ano de Campuri, depende extremamente de você. Então, assim, eu já pensei em desistir pelo excesso de coisas. Mas, por exemplo, são coisas que eu amo fazer. Estudar a Escola Sabatina, para mim, é mágico. Eu adoro o contexto do outro, que foi o que eu falei logo no início. Então, quando eu penso em desistir, eu penso, mas eu gosto disso, sabe? Eu gosto de fazer isso. Então, o que eu preciso é administrar o meu tempo. Então, pela minha falta de administração do tempo, eu fico com esse pé atrás. Mas eu gosto muito do projeto, acho que tem tudo para avançar e que Deus possa continuar nos abençoando, né? Eu acho que quando alguém está pensando em desistir de um projeto, por mais que as pessoas talvez se cansem de ouvir você reclamando da mesma coisa, mas o que ela não quer ouvir é que você fale, então larga, sabe? Não é isso que eu quero ouvir. É que às vezes a pessoa é um pedido de socorro para que, cara, me ajuda a achar uma solução. Eu não quero largar isso aqui. Eu amo fazer isso aqui, eu só estou cansada. Só que na maioria das vezes a gente já vem com a pedra. Ah, você só reclama, então sai, sabe? Sim. E não é isso, gente, não é isso que as pessoas querem ouvir quando elas falam que estão cansadas de qualquer coisa na igreja. Tanto que uma vez eu falei para um amigo meu, o que eu preciso é de entendimento. Do seu julgamento eu não preciso agora, porque eu já me julgo pelas minhas atitudes. Então, acho que a questão de olhar para o outro com esse olhar de amor traz de volta, sabe? E principalmente com os meninos, dúvidas, nesse período, eu falei para ele, gente, assim, eu não estou bem, eu não tô me envolvendo muito aqui, eu só estou seguindo o fluxo porque eu não estou bem, então, mas eu não quero largar de mão. E eles foram compreensíveis comigo. Então, eu acho que falta esse lado humano, né? Às vezes, ao ver alguém à frente de um projeto também. Sim, com certeza. E uma coisa assim que eu gosto muito é que eu não tenho muito gosto pelas redes sociais. Então, eu particularmente eu não mexo muito. Mas eles super me entendem, sabe? Eles nunca ficam tipo, nossa, Camila, por que você não mexeu? Por que você não curtiu? Sabe? Eles nunca me julgam. Então, eles veem as minhas limitações, eles falam, ok. Então, eu gosto muito de nós quatro, dessa relação, porque a gente se entende muito. Fala assim, olha, se você acha que isso é o seu limite, tudo bem. Então, eu vou tentar cobrir isso e eu sei que no que você puder fazer por mim, você vai fazer por mim. Então, eu acho que isso é muito importante e algo que eu me sinto muito livre para ser eu mesma e, ao mesmo tempo, para tentar ser melhor ao lado deles. Que bom, gente. Isso é muito bom ver um grupo desse jeito bem unido. Desde o começo, quando eu vi vocês, eu falei, cara, esse grupo é bem unido e dá para ver vocês bem de perto aqui, ver que vocês são bem unidos, vocês se entendem, apesar de muitas diferenças, apesar de um ser um pouquinho mais tímido, o outro ser bastante ativo, mas cada um tem sua diferença e cada um sabe trabalhar com a sua diferença, né? E isso que é importante na igreja. Porque muitas pessoas hoje em dia não sabem trabalhar com diferenças de pessoas, né? Não sabe trabalhar como uma pessoa age, como a outra age. Aí fica eu não sei você, mas eu quero me afastar de você porque eu acho que você tá errado, acho que você está procrastinando e essas coisas, né? O pessoal esquece que a igreja é um corpo, né? Sim. E isso foi, as lições atrás disse muito isso. Somos todos diferentes, cara. Eu e a Ana, se não fosse pelo quesito igreja, acho que jamais a gente seria amigo lá fora, sabe? Nós temos personalidades completamente diferentes. Dentro da bolha social, a gente nunca se encontraria numa bolha social. Sim. A gente nunca. E o que eu acho mágico, o que eu acho incrível pelo poder de Deus é isso, sabe? De ver que pessoas completamente diferentes conseguem lidar hoje. Hoje eu consigo ouvir problemas que a Ana está tendo lá na família dela. Ela fala, gente, estou com dificuldade nisso, minha família X. Tá bom, e eu não me imaginaria nessa posição de relação com a Ana, por exemplo, entendeu? Até mesmo com a Camila, que a Camila já é um pouco mais aberta, mas a Ana é mais fechadinha. Então, eu acho esse contexto do Dúvidas que Libertam incrível, esse desbloqueio dessa relação, sabe? Maravilha, gente. Galerinha, já deu quase 5 horas já.
Foi muito bom a conversa com vocês. A gente tem 1 hora aí, deixa eu ver aqui só um minutinho. 1 hora e alguma coisa de podcast. 1 hora e 23 minutos de podcast. Foi muito bom conversar com vocês. Foi muito bom entender como esse podcast funciona, né? E também entender como a gente tem jovens unidos hoje em dia na igreja, porque eu juro para vocês, eu vou em cada igreja que eu falo, cara, aqui os jovens morreu, dá para perceber. Então, isso é muito bom que vocês possam continuar assim unidos, que Deus possa abençoar cada vez mais o projeto de vocês. Se alguém tiver alguma fala a mais, fique-se à vontade. Se quiserem fazer propaganda de alguma coisa. Eu vou falar só mais uma coisa. Em relação a esse contexto, né, de amizade, eu gosto muito das lições da Escola Sabatina, isso eu falo muito no podcast, que fala sobre a relação com pessoas. Dentro do Clube dos Oradores, eu desenvolvi muito disso, é uma característica minha, né? E graças a Deus por isso, porque eu consigo entender o outro e falar, eu quero você aqui pela sua amizade, eu quero você aqui por quem você é, não só pelo que você pode proporcionar para mim. E eu acho que o que está dentro da igreja, na dificuldade dos jovens, é muitas vezes isso, tipo, a pessoa vai indo já no que aquela pessoa pode proporcionar para ela. E não é entender o outro na realidade dele. E não o que ele pode proporcionar para você apenas. E aí dentro de uma amizade isso flui. E eu digo isso em relação com os oradores também, porque a minha diretoria sempre foi muito difícil, por exemplo, de estar na igreja aos domingos, de estar na igreja aos sábados de tarde. E eu falava, vamos pela amizade, sabe? E aí Deus transforma. A hora que chegar lá, o importante é você levar a pessoa até ali, aos pés de Deus. Quando ela chegar nos pés de Deus, Deus já vai fazer o processo. O trabalho já é dele. Entendeu? Então, eu acho que é muito bom. E eu desejo todo sucesso para vocês, que Deus possa abençoar vocês também. Amém. O que eu tiro desse projeto que a gente desenvolveu é que Deus ele usa a sua fraqueza para fortalecer os outros. Então, no momento que você se sentir, tipo, eu não estou valendo nada, literalmente, vai ser nesse momento que Deus vai, se você se permitir, é claro, colocar uma fagulha lá no seu coração e você vai levar o evangelho para outras pessoas. Eu não sei, eu acredito que seja uma característica minha. Eu não gosto muito de ficar lamentando, tipo, se eu estou triste, só quem é muito próximo meu vai saber disso, que eu estou triste, que eu estou num momento ruim espiritualmente. Mas se não for assim, eu tento ver por um outro ângulo e como que eu vou ajudar alguém através disso. E em 2020 também, eu lembro que a gente fez o quarentena espiritual, porque os jovens estavam todos dispersos da igreja, então o pessoal já estava meio que voltando, né, a se encontrar. E aí eu falei juntei com a diretora jovem lá e a gente fez esse projeto que todos os sábados a gente tinha, a cada 15 dias, a gente reunia os jovens lá e fazia era como se fosse um culto JA, só que com temas diferentes, e fazia uma confraternizaçãozinha, e isso eu acredito que mantém, né? Obviamente, quem tiver que sair, vai sair, independente do que você fizer, porque é de cada pessoa, e Deus sabe o momento que essa pessoa vai voltar. Mas eu acho que Deus usa as nossas fraquezas para manter as outras pessoas por perto e fortalecer. Certo, mais eu alguém? também penso que o que eu mais tenho aprendido é como a organização é importante. Tudo que a gente faz tem que ser bem organizado. E também pensar que, assim, para outras pessoas que também querem fazer algo do tipo, se você ficar esperando a estrutura perfeita, a iluminação perfeita, a câmera mais cara, o microfone mais da hora, você não vai fazer nunca. Então, a gente não tinha exatamente toda a estrutura necessária, mas a gente começou. Hoje, a nossa estrutura é completamente legal para a gente, então funciona. Mas no começo, a gente até comenta isso várias vezes, muita gente mandou mensagem para a gente falando, nossa, eu quero fazer também, vou fazer com os jovens da minha igreja, não sei o quê. E não fizeram, porque tudo depende de organização, de você juntar as pessoas, juntar um grupo que vai se comprometer de verdade. Então, é interessante pensar que mesmo que cada um, em algum ponto dessa trajetória, já tenha pensado em desistir, não desistiu. E é por isso que dá certo, porque apesar dos pesares, a gente continua fazendo. Então, acho que o mais importante é isso, não ficar esperando o momento perfeito, porque esse momento não existe. Eu queria falar também do poder do Espírito Santo, sabe? Tem muitos momentos assim que, tipo, parecia que não ia dar certo, ou não sei, a gente não entendia tamanho alcance, mas
de alguma forma Deus, sabe? Tipo, a gente chegou até aqui. Eu não imaginava que a gente teria chegado de um ano de podcast, não porque a gente não acreditava, mas simplesmente não era a minha visão, sabe? E eu vejo muito o poder do Espírito Santo. Então, se você se propõe a ser usado, o Espírito Santo quer te ajudar, ele quer ser seu amigo, ele quer, tipo, dar o suporte, porque eu tenho certeza que a gente chegou aqui, claro, graças à capacidade de cada um, fazendo o seu melhor, se comprometendo, se organizando, mas tudo mediante a uma força maior, não uma força, né? Uma pessoa, que é Deus, que é o Espírito Santo agindo em nós. Então, eu acredito que nós fomos usados porque nós permitimos em algum momento. E a gente não é melhor ou pior que qualquer outra pessoa por isso. Mas o que eu quero dizer é que é possível, como a Ana disse. Se você se propõe a servir Ele hoje, Ele pode te usar sim, sabe? Então, tipo, a gente... É normal, carne e osso, problemas, decepções. Mas, assim, o Espírito Santo está disposto a agir em nós. Ele está disposto a, tipo, ser seu amigo no íntimo. E pode demorar que você, até o momento que você se torne quem você quer ser. E provavelmente isso não vai acontecer aqui nessa terra. Mas Ele vai te aperfeiçoar a imagem de Cristo, porque Ele falou. Não porque eu disse, não porque o pastor disse, mas porque está na palavra de Deus. E é isso que a gente também queria trazer para todas as pessoas, sabe? A palavra de Deus. No nosso projeto, a gente no começo estava tipo, nossa, a gente vai ter que responder tal dúvida. Só que a gente fala, não, a gente não vai necessariamente responder todas as dúvidas. A gente vai mostrar quem pode responder todas as dúvidas, que é a Bíblia. Então, mais do que responder alguma coisa, a gente quer trazer esse espírito, tipo, de ir à Bíblia e de permitir que o Espírito Santo haja. E nós somos provas vivas de que Ele tem a capacidade de fazer o que Ele bem entender e levar a gente onde Ele quer que a gente chegue. Tanto é que a gente está aqui, como assim? Então, assim, é muito legal como Ele conecta pessoas para que nós possamos estar cada dia mais conectados com Cristo. Eu também venho agradecer pelo convite, né, por conhecer, porque isso agrega a gente como pessoa, como ser humano, e com certeza nos aproxima da melhor pessoa do mundo, que é Jesus. E posso só acrescentar uma coisa? A gente fez um ano de podcast, mas esse ano são 2 anos do Dúvidas. E ano passado a gente fez uma pequena comemoração. A gente fez uma festa, né, de aniversário, em forma de culto jovem. E a gente fez esse culto em setembro do ano passado, que a gente completou 1 ano. E assim, nós 4 fizemos tudo, que é muita coisa para o culto jovem, né? E assim, particularmente eu esperava que as pessoas aparecessem, mas eu não esperava tanta gente. Foi um culto quase cheio, a igreja lotada. Pessoas que a gente só conhecia no virtual foram no presencial. Então essa conexão, todo esse apoio da igreja, pessoas que eu não esperava que aparecessem, aparecendo, é um abraço quentinho. Então mostra que também Deus envia essas pessoas para mostrar pra gente, continua. Então, esse ano tem 2 anos de Dúvidas. Tenho vontade de cantar a música do Atos lá, o Parabéns pra Você, mas eu não vou. Ai, gente, eu não vou contar, porque eu nem sei essa, tá? Eu dou um apoio. Foi quase terapia em grupo isso aqui. Foi uma conversa muito boa, foi uma conversa muito legal. Eu vi que passou 1 hora rapidinho, eu falei, caraca, já era 5 horas já. A gente atrasou um pouquinho o podcast por causa de alguns problemas. Eles viram aqui, a gente estava numa correria total por causa de uma câmera que infelizmente não deu certo, mas a gente rolou o podcast e estamos aqui. E muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu gostei muito do projeto de vocês. Desde o começo, quando eu conheci o projeto de vocês, eu falei, muito bom, muito interessante, e eu queria fazer um podcast com vocês. Desde quando eu conheci vocês, eu falei, já vou trazer isso para o meu podcast. Aí, a gente também tem dias que a gente tem vontade de desistir do podcast, jogar tudo pro alto e falar, chega, cansei. Mas a gente pensa numa vontade maior, numa coisa que vai ser muito grande mais para frente. E isso que motiva mais a gente a trazer. E como a Ana falou, no Dúvidas, quando deu 2 anos de Dúvidas, vocês fizeram uma festa e tudo mais, vocês viram as pessoas que foram lá conhecer vocês, tudo mais. E, cara, isso se sente muito abraçado pelas pessoas. E quando a gente todos esses dias, recebemos muitos feedbacks positivos, falando que gostaram muito do nosso podcast,
que é uma conversa muito legal, que é uma conversa muito atrativa, a gente falou, pô, isso foi o nosso ânimo. Então, assim, vocês têm um ânimo para vocês. Então, o que vocês viram que a galera foi, então, continuem com esse ânimo. E a galera também comenta muito, curte muito os seus vídeos, eu vejo isso muito. Então, vocês têm um ânimo ali, continuem esse trabalho que está excelente com vocês, tá? E mais uma vez, a gente não transmitiu na comunidade adventista Terceiro Ato, mas a gente está aqui no nosso canal, Mais Que 3 Atos. Segue aqui o nosso Instagram, está aqui nesse canto? Não, nesse canto aqui, agora que eu vi aqui. Nesse canto aqui. Segue lá o nosso Instagram, Mais Que 3 Atos. A gente também vai comentar um pouquinho lá sobre os jovens, também segue lá, jovens.jp no Instagram. Segue lá eles que vocês não vão perder nem um pouco. Então, quem pode orar para a gente finalizar esse coisa? A oradora oficial é a Camille. Ai, eu amo oração. Antes de você fechar, Camille, galera, vocês que estão aí, eu não assisti o podcast inteiro, a galera que não assistiu o podcast inteiro falou que quero assistir mais para frente. Vai lá na Deezer e Spotify, segue lá a gente, Mais Que 3 Atos. Lá a gente coloca todos os episódios e você pode assistir em qualquer lugar. Você pode assistir no seu carro, indo trabalhar. A qualquer momento você pode estar lá assistindo o nosso podcast. Não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir a gente no Instagram, no TikTok. E fiquem atentos, como a gente falou no episódio passado, nós temos uma surpresa. Nós estaremos num evento que a expectativa era para 1 ano de podcast ou mais, mas nós conseguimos alcançar. E vocês só vão ficar sabendo se seguir no Instagram. E, galera, vocês que estão aí, curta a gente, curte o nosso... Eu vou dar mais um abraço aqui, que apareceu aqui, que eu não vi. A Esther Odiman Goana. É a minha amiga. Ela é estadunidense, ela é americana e ela mora no Texas. Hi, Olha, Esther. tem gringos assistindo a gente. Tem gringo, a gente. Muito internacional. Eu falei que vocês iam levar para tamanho outro lugar. É isso, gente. E a Natália Barros falou, fantástico, obrigada. Muito obrigado a vocês que estão assistindo, 7 pessoas. Muito obrigado a todos. Quem não se inscreveu, se inscreve aí no nosso canal, Mais Que 3 Atos. Muito obrigado. Finaliza pra gente. Meu Deus do céu, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa conversa. A gente sabe que o Senhor trouxe aqui experiências para mostrar o quão poderoso o Senhor é, o quão amoroso, misericordioso e cheio de bondade para com cada uma dos nossos corações, das nossas vidas. Pai, que o Senhor possa dar força para as pessoas que estão nos escutando, força para que elas passem por todos os problemas, tendo em mente que é o Senhor quem as fortalece. Pai, que isso também possa estar marcado em nós e que a gente possa seguir o caminho em que o Senhor nos propõe e que também o Senhor nos acompanha. Que nós possamos ser alimentados sempre pela Tua Palavra e também que a gente possa, com a Tua Palavra, com as nossas experiências, com as nossas características, fraquezas, dores, enfim, com tudo que nós somos também, ajudar as pessoas que estão ao nosso lado. Que o Teu Santo Espírito possa vir aqui habitar em cada um de nós, em cada uma das pessoas também que escutam, e que a gente nunca perca essa conexão do céu. Esteja conosco hoje e abençoe todos os projetos aqui. Abençoe o projeto Mais Que 3 Atos. A gente sabe que o Senhor age no coração de cada uma das pessoas envolvidas e também esteja conosco, Pai. Porque o Senhor é forte, o Senhor é poderoso e o Senhor prometeu e o Senhor é fiel. Então, é assim que eu peço, não por meus méritos, mas pelos méritos de Jesus, aquele que nunca falha e morreu por cada um de nós. É isso que nós te pedimos em agradecimento e reverência. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até mais, galera. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.